Inicialmente, pergunta de Plínio veio pela TV da BMS, Plínio Vicente de Maringá, professor Iara, doutor Kovac, a professora Simone, fizeram uma ótima apresentação, parabéns, parabenizando a todos aí. Gilberto C. Martins, de Salvador, da ABAMES, excelente reflexão histórica do professor Kovac, muito pertinente nesse instante. Lupécio Lupo, de Londrina, também através da internet. Gostaria, aí já é perguntas, né? Então, gostaria que os técnicos, as diretoras, inclusive os que não estão na mesa, que quiserem responder também, anotem, porque é muito importante esse momento aqui para a gente tirar as dúvidas. Então, Lupécio de Londrina diz: gostaria de saber se haverá alteração no cronograma de abertura dos novos processos do EMEC. Apesar de IES com autonomia, estamos tentando há alguns dias protocolo de novo curso, que depende de autorização, e pelo cronograma atual, a janela se encerra na próxima quinta-feira, mas o sistema continua fechado e não há retorno das demandas já abertas. Então, isso é uma questão prática aí para os técnicos. Então, quem é que vai responder essa pergunta? Por favor. Muito bem. Bom dia, gente. Olha só, que bom que foi essa pergunta, porque duas pessoas me perguntaram isso no intervalo. Realmente, a gente verificou que, para os cursos do artigo 28, que são os cursos que, mesmo as IES com autonomia, né, não podem abrir processos por meio da funcionalidade de informar curso, a gente verificou que tem um problema que não está aparecendo os endereços por uma regra do sistema, na verdade, um ajuste equivocado que foi feito, que não aparece o endereço onde a instituição tem autonomia, porque, em regra, na autorização, aquele endereço de autonomia a instituição não precisa, né, ou não deve colocar. Só que, para os 4 cursos, né, 5 agora, é necessário. Quando eu tive as 2 solicitações, eu mandei uma mensagem, né, para verificar lá na minha equipe, porque eu sei que essa demanda já estava em atendimento, para saber como é que estava. Ele vai repriorizar. Agora, todas as instituições que têm demanda sobre esse assunto, independente da gente conseguir resolver hoje, amanhã ou depois de amanhã, que é o último dia do calendário, vão ter uma ampliação, né, para essas IES especificamente. Vai ser aberto um item de cronograma para que elas possam solicitar esses cursos. Aí eu queria só, porque o problema que a gente teve foi para esses cursos. Eu queria só saber se alguém aí teve problema com algum curso que não seja aqueles do artigo 28. Professor, aproveitando, uma outra pergunta aqui, que o EMEC não está aceitando processo de credenciamento de centro. O que é que está acontecendo também? Não está conseguindo protocolar. Aí a gente tem que ver demanda a demanda, para entender por que não está... Porque, assim, eu acho que a gente tem processos já solicitados. Assim, acho que não é um problema generalizado. Então, eu tenho que verificar. Se começou ontem, a gente teve um caso ontem que foi verificado e realmente não estava, de uma IES específica. Se for um caso geral, esse calendário abriu agora em setembro, né? Então, a gente tem um tempinho. As demandas de calendário, de forma geral, elas são priorizadas justamente por conta da questão do prazo. Mas aí vale a mesma coisa. Se for algo, a gente vai verificar o que é. Hoje à tarde eu já estou lá de volta, né? Eu vou verificar e priorizar. Se for algo que atrapalhe o prazo, da mesma forma, a gente faz a extensão. Tá? Então, sempre em relação aos prazos de cronograma, quando existe algum impedimento que é relativo a uma deficiência do sistema, a IES tem direito, né, a uma extensão assim que a situação é corrigida. Mas é importante que seja gerado um protocolo para ficar lá registrado. Tá bom? Muito bem. Outra pergunta. Os processos de abertura de cursos de medicina desconsiderarão integralmente o último edital? Sairá novo edital? O secretário chegou a falar sobre isso, né? Quem é que... Bom dia. Esse é um assunto que ainda está sendo
que está exigindo da gente muita reflexão, né, com o próprio ministro. Agora, para o final de setembro, nós já teremos a publicação dos resultados do primeiro edital, do edital número 6. Mas como é que vai ser o formato adotado daqui por diante, ainda não foi possível a gente debruçar e colocar todos os prós e os contras, né, nesse processo para a gente poder atender as demandas. Mas é uma coisa que está bem no nosso radar e a gente espera resolver isso muito em breve. Muito bem. Aline Benavides, da Faculdade Metropolitana de Horizonte, disse que gostaria de saber a respeito dos processos de autorização dos cursos de pedagogia. Estamos em processo de credenciamento de um IES e autorização de curso no estado do Ceará. Dentre eles, o curso de pedagogia, que teve o seu trâmite suspenso por conta de uma nova diretriz curricular, não havendo preenchimento do segundo formulário eletrônico. Dessa forma, gostaria de saber quais e quando será retomado o trâmite, tendo em vista que IES já foi credenciada, faltando apenas esse curso para iniciar as atividades. Alguém... Bom dia, boa tarde, né? Sobre os cursos de pedagogia que estão em trâmite e que não estão adequados com a nova resolução, não só pedagogia, licenciatura de um modo geral, a gente está diligenciando para que a instituição se adeque e trâmite normal, mas sempre a gente vendo se a grade está de acordo com a nova resolução. Se não, a gente retorna para a instituição adequar. Muito bem. O senhor Nildo Ferreira, do ESAB, gostaria de saber quando será regulamentada a resolução 01 de 13 de 3 de 2006, que é sobre a questão do EAD. É a regulamentação da resolução, né? E já era para ter saído, já passou inclusive o prazo da resolução. Bom dia, boa tarde, não sei. Eu estou aqui por fora do horário, mas, enfim. A resolução número 1, ela traz várias questões que precisam de regulamentação, né? Inclusive, algumas questões trazidas na resolução número 1, elas demandam, inclusive, alteração do decreto 5622, alterações da portaria 40. Ela é bem ampla, ela abrange várias questões, tá? Diversas questões. Nós estamos nos debruçando sobre elas, já estamos trabalhando na questão do compartilhamento de polos, é uma questão que a gente já está trabalhando, já está discutindo, já há uma previsão da gente regulamentar isso. E diversas outras a gente ainda precisa debruçar, a gente precisa de tempo, né? Foi definido que é preciso rever os referenciais de qualidade da EAD e os instrumentos de avaliação. Isso também esse trabalho também foi iniciado há um tempo atrás, mas com toda essa mudança que a gente vem vivendo ultimamente, o INEP requisitou um novo prazo para o CNE. O CNE já se manifestou, não? Ainda não, né? Nós estamos aguardando a manifestação do CNE sobre esse novo prazo, porque o prazo que foi dado inicialmente não coube, não foi possível cumprir. Esse trabalho tem que ser feito em conjunto. Nós estamos fazendo, a proposta é fazer em conjunto, SERES e INEP, trabalhar juntamente a revisão dos referenciais com os instrumentos de avaliação. Isso vai exigir também uma avaliação, um trabalho mais amplo, por conta do marco regulatório todo, a partir do decreto. Então, esse trabalho está sendo feito. Tá? A gente não tem esquecido disso, não. Está na nossa pauta, a gente está trabalhando e esperamos que, em breve, a gente já possa contar com novos instrumentos, com referenciais de qualidade e com outras demandas que a resolução traz para a gente aí, EAD. Há muitas novidades aí para a EAD, tá bom? Muito bem. Douglas Aprato, SESMAC. Existe uma avaliação mais amena das universidades federais ou é só lenda urbana? O Pronatec morreu? Os institutos federais hoje são outras universidades, pois estão voltados para a graduação mas eu não entendi.
Isso é questão da CETEC, né? Quer responder, professor? Uma avaliação mais ou menos das universidades federais ou essa é a lenda urbana? Bom, isso é uma questão política, vamos deixar para... Leila Maria, da FATEL, Faculdade de Teologia. Os cursos de teologia devem atender aos dispostos no parecer 60 de 2014, mesmo não tendo sido homologados, não foi homologado, sua organização curricular deve seguir 3 núcleos ou estruturar-se nos 7 eixos anteriores, passam a vigorar 2.900 horas ou 2.400 horas. Quem responde? Ok. Com relação às novas diretrizes curriculares nacionais de teologia, professor, como o senhor mesmo mencionou, elas ainda não foram homologadas pelo ministro, mas elas já passaram pela área técnica, pelas séries, estão para a homologação do ministro de Estado de Educação. Antes da homologação, até a homologação, elas não têm validade jurídica, né? Mas elas estão para serem homologadas, já passaram pela área técnica, sim. Bem, Inês Conforto, Cruzeiro do Sul Educacional. Relativamente à portaria 401 de 2016, que trata da oferta da educação profissional técnica em nível médio por IES privadas, gostaria de informações tais como: quando o CETEC editará normas complementares? 2. Qual sistema deverá ser utilizado para informar os cursos? Qual a orientação para articulação com os conselhos estaduais? Será iniciativa da IES ou mediada pelo MEC? A CETEC não veio, né? Muito bem. Professor Jair, alguém quer responder? Após a publicação da resolução CNE 21 de 2015, que instituiu as diretrizes para licenciaturas, atendendo o dispositivo desta, o INEP cancelou os processos de autorização de cursos que estavam em seu poder e devolveu às séries. Isso aconteceu em agosto de 2015 e até agora os processos não foram restituídos às IES, como prevê a resolução 21 de 2015. Pergunta: há por parte da DIREG previsão para que os processos de autorização de licenciaturas interrompidas pela resolução 21 de 2015 sejam restituídas às IES? Conforme eu havia dito anteriormente, quando não estão adequados, a gente encaminha para a instituição fazer as adequações. Quando retorna para as séries, a gente envia para o INEP se não houve a visita. E se houve, a gente faz a análise técnica e vai seguindo o trâmite. Certo. É a resolução 2 de 2015. Por que as comissões de avaliação estão sendo agendadas e canceladas posteriormente? Isso é para a INEP, né? Como ajustar a necessidade de controle por parte do MEC com a velocidade na publicação dos atos? Como ajustar a necessidade de controle por parte do MEC com a velocidade na publicação dos atos? Excelente pergunta. Se alguém souber essa resposta, nos conte. Por favor. No microfone, porque está transmitindo. Mais sistema, mais técnico, mais tudo, né? Qual é a perspectiva de ampliação do percentual da carga horária semipresencial dos cursos presenciais? Jesus Cristo, que tanta pergunta. Qual a perspectiva de ampliação do percentual da carga horária semipresencial, ou seja, dos cursos presenciais? Quer responder, Wellington? Na verdade, ampliação do... Recentemente, nós enviamos para o secretário uma minuta que indica essa mudança para um híbrido, né? Então, o próprio secretário já mostrou em relação aos 20%. Então, já houve essa mudança, não dos 20%, mas da entrada. Então, futuramente será enviado ao seu ministro a apreciação para que haja essa leitura, né, justamente no caminhamento do híbrido. Então, já foi enviada uma minuta e isso aí requer uma outra análise também, uma leitura do ministro em relação ao momento político. Tá? Muito bem.
Que aspectos específicos da legislação de regulação está travando o sistema e o trabalho das séries? Que aspectos específicos da legislação de regulação está travando o sistema e o trabalho das séries? Específicos? Alguém quer falar? Você quer falar, Kovac? Você quer responder? Não quero responder, não. Mas quero tirar uma dúvida. Teve um ex-secretário que ficou famoso pelo nome dele no Brasil inteiro, que ele disse que ia criar um EMEC 2.0 turbo. Reuniu instituições, 2 anos, né, vinha aqui, nesse conforto, tantas outras, etc. Isso é uma lenda ou era verdade? Talvez que esse é um dos empecilhos dos prazos. Na verdade, é uma verdade, mas que não se concretizou. A Silmara vai responder. Era uma verdade. Era uma verdade. Naquele momento era uma verdade. E saiu ou não? Então, era uma verdade que não saiu ainda. Ainda existe o projeto, né? Existe um projeto do novo EMEC, de um novo sistema. Assim, eu acho que é necessário um novo sistema. O que aconteceu, assim, e aí os PIs que acompanham mais, né, os eventos mais voltados à capacitação do EMEC, acompanharam na minha fala que a gente teve muito problema com a área de tecnologia da informação, né? Então, a gente também reclamou porque foi um tempo nosso, né, de levantamento de processos, um tempo gasto dos técnicos, dos diretores e coordenadores gerais, e por questões lá de dificuldades de gestão de contrato, de empresa fornecedora, isso não saiu por 2 vezes, né? A gente já teve, em 2012, tinha o início de um projeto com um prazo, a gente teve troca de empresa, em 2013 foi retomado com prazo para 2014, tivemos novamente uma desistência, né, da empresa em retomar, em querer continuar com o contrato. Como o EMEC é um projeto de um sistema que dura, num caminho feliz, é um projeto de uns 2 anos, então não adiantava continuar o processo com a empresa que ela disse que não ia continuar. A gente agora, né, teve uma nova contratação no início do ano, que foi embargada por uma empresa junto ao TCU. A gente ficou sem ter aí contrato todo o início desse ano, com pouquíssimos recursos para atender minimamente os ajustes. E agora, a partir de 31 de maio, a gente teve início a uma nova fábrica, aí agora voltada especificamente para atendimento da secretaria, porque antes a gente ainda tinha um problema que a gente concorria com FIES e ProUni, né, em termos das equipes de tecnologia da informação, e aí a gente sempre perdia nessa concorrência. Então, assim, a gente está retomando. Só que a gente está retomando com uma nova contratação, e assim, eu tenho acompanhado e é satisfatória, só que num processo com um passivo enorme, né? A gente tinha mais de 500 demandas de pequenos problemas, de erros na DTI sem atendimento. Então, e algumas demandinhas evolutivas de melhoria, né, de fluxos, melhorias e adequações à própria legislação, que a gente também não tinha atendimento antes. Então, a gente tem um passivo muito grande, que é o que a gente está priorizando nesse momento. Então, o projeto do novo sistema, ele existe, ele se mantém. Ele vai ter que ser revisto, inclusive, à luz de todas essas discussões, né, de melhorias em termos do sistema de regulação, independente do sistema, para que ele seja mais adequado a essas discussões que estão tendo. Então, assim, não é um projeto para curtíssimo prazo. Então, o que a gente tem, e é uma notícia boa, é que a gente tem uma nova fábrica, o trabalho está andando. Então, aí, nos próximos meses, eu acredito que quem atua diretamente com o EMEC vai sentir que a quantidade de erros está menor, que a velocidade na correção dos problemas vai estar melhor, e algumas melhorias que a gente vai incluindo nesta versão mesmo do EMEC, né? Porque quando a gente, pela segunda vez, teve o projeto paralisado,
a secretaria teve, então, assim, olha, então a gente não vai esperar o novo EMEC, porque como o discurso para a gente era que a gente também ia ter um sistema num prazo não muito longo, algumas melhorias não eram colocadas nessa versão do sistema, porque era um pouco incoerente se eu já estou fazendo um novo sistema. Como por 2 vezes a gente, né, foi pego de surpresa com a paralisação do projeto, a gente sabe que, né, vai ter o projeto, ele vai vir de novo, mas a gente não vai aguardar isso para os ajustes necessários para que esse EMEC dê conta do desafio que a gente tem aí, né, de celeridade, de melhorar e de dar mais confiabilidade. Então, a gente já tem algumas coisas aí em andamento. Tá bom? Daniel. Eu queria só fazer um comentário a respeito da pergunta anterior, a respeito dos 20%, e aí você disse que estão avaliando, ampliar isso. Existe uma discussão hoje, aqui na BMS e em todas as instituições de ensino, se a gente fizer uma pergunta, quantos % do nosso tempo é presencial e qual a percentagem que é à distância? A gente não sabe. Acabando essa conversa aqui hoje, a gente vai agora responder todo mundo, depois volta, e a gente nem sabe dizer qual o tamanho, qual o percentual que é a distância ou presencial. A mesma coisa acontece dentro da universidade. Então, a questão dos 20%, a reflexão que a gente faz, e é um pouco da provocação para fazer para vocês, hoje a grande questão não é se a instituição tem ou não ensino à distância, mas como a tecnologia está mudando a relação do professor-aluno. A tecnologia não pode ser pensada simplesmente para aumentar a quantidade de alunos, mas sim para aumentar a qualidade, mudar essa relação e realmente inverter completamente a relação do professor-aluno dentro da universidade. É isso aqui. Quando a gente questiona ou pergunta, não é simplesmente o fato de estamos pedindo para aumentar de 20% para 30%, para 40%, mas que a regulamentação ela tenha essa visão, esse aspecto. O ministro colocou aqui, muito bem no começo, que a gente não tem, e a gente está sendo gerido por várias portarias ou decretos, enfim, e eu acho que o secretário, desculpa, e a gente não tem, e é uma discussão grande. O Brasil ele só saiu da crise econômica muito tempo atrás, com o Plano Real, quando a gente teve uma política de Estado e não um plano de governo. E é um pouco isso que, quem sabe, falta para a educação. E a hora que, para provocar aqui vocês, a SERES é a Secretaria de Regulação e Supervisão, né? É quase como se a gente sugerisse que, ao invés de regulação, é um negócio quase punitivo, a regulação e a supervisão, né? É quase... A ideia é que fosse uma regulamentação, né, uma direção, algo mais construtivo do que punitivo. Orientação. Orientação. Exatamente isso. Então, é quase assim, é regulamentar e não regular. Né? É ajudar, não fazer a supervisão, mas dar o suporte, dar o apoio. E é um pouco, eu acho que o debate que a gente está aqui e as perguntas que vêm, como a pergunta que você acabou de responder, o que está fazendo para impedir o EMEC, o que a gente pode fazer para a gente estar junto nessa construção, efetivamente, que eu acho que é o objetivo de todos, do ensino privado e de vocês que estão no MEC. Então, é um pouco nesse sentido que eu queria fazer essa provocação, enfim, tentar, que foi um pouco colocado do Kovac, da Yara, no sentido da gente estarmos mais próximos, estarmos juntos, né? Todos temos o mesmo desejo, o mesmo interesse de que instituições sejam de qualidade, sejam regulamentadas, muito mais com uma bússola, não do que um mapa que todo mundo tem que fazer alguma coisa, porque o Brasil é efetivamente um país continental. Só um comentário. Muito bem. Foi publicada uma portaria hoje que suspende o instrumento de avaliação atual, retroagindo ao instrumento de 2011. Como ficam os processos que estão sendo preenchidos pelo instrumento atual? Yara tem a resposta para isso. Eu não tenho assim, né? Mas o que se comentou é que o INEP vai soltar um comunicado pela caixa de mensagens do EMEC, orientando e dando possibilidades. Quem já preencheu o formulário eletrônico 2016 terá a chance de fazer uma opção para ficar com o formulário anterior, abrir um novo formulário, o antigo. Enfim,
o INEP vai soltar um comunicado, eu sei porque eu estava lá num grupo de trabalho, representando a BMS, o INEP soltará um comunicado orientando as instituições como os procedimentos acontecerão para que os processos não fiquem paralisados lá, as avaliações continuem, independente dessa mudança do instrumento. A professora Simone disse que já foi respondida essa pergunta. A previsão para a abertura do protocolo para Direito e Medicina? Como eu Falou disse, não, não né? há previsão, né? Assim, de forma análoga, a gente comentou aqui o de medicina, que está sendo feita essa reflexão, né, interna ali, com a chegada. O ministro, ele até brincou, grande parte da agenda dele é por conta dessa demanda. Então, isso exige realmente a gente está fazendo em parceria já com a Conjur, temos feito algumas consultas, reuniões internas ali, e a gente cabe isso para medicina e para direito, né? A gente espera que até o final do ano, pelo menos a ordem nossa lá é que até o final do ano, depois que o gabinete nos mandou uma extensa planilha de legislações e normas ali para fazer uma revisão, e também já identificando alguns gargalos, vamos dizer assim, para que a gente possa trazer alguma inovação, algum aprimoramento, né, para a gente poder atender essas desde 2012, demandas. né? Sabemos. Fechado. E temos atendido bastante demandas de instituições, né, eu que cheguei recentemente, eu brinco, se eu fui em 50 reuniões, 40 foi medicina e 10 foram direito, né? Então, isso demonstra aí já uma demanda represada, né, uma angústia, e a gente tem isso também, tem essa preocupação de poder dar uma resposta para vocês rapidamente. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para você. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. No slide do secretário, não sei se vocês viram, mas tinha qualidade entre aspas. Acho que ele ia comentar alguma coisa e não comentou. Depois a Yara falou sobre qualidade, né? E que realmente é uma definição difícil, mas eu queria perguntar o seguinte. Hoje, o IGC e o CPC é um referencial de qualidade para fins regulatórios. Com essa nova dinâmica e com a possibilidade real, que me parece, pelo que o secretário fala, de revogar o decreto, isso deixa de ser o referencial de qualidade ou não? Eu vou te responder, Kovac, com uma pergunta. Deixando de ser, qual seria? Avaliação institucional, avaliação de curso. Único, exclusivamente? É o que está na lei, né? Você sabe que esse tem uma... é um debate que a gente tem que enfrentar. Não, é um debate que a gente tem que enfrentar. Porque, realmente, as séries também carecem de indicadores, de uma cesta de indicadores mais ampla, para que, realmente, efetivamente, a avaliação tenha reflexo na regulação e na supervisão. Então, é uma grande preocupação das séries também. Não trabalhamos com segurança e com tranquilidade, com indicadores, com poucos indicadores, que é o que são disponibilizados hoje para a Secretaria. Mas também acho, particularmente, uma visão minha, pessoal, que a avaliação em loco, única e exclusivamente, não pode ser o único parâmetro de qualidade na educação superior. Mas vamos pensar, então, nessa questão polarizada, né? O IGC hoje e a avaliação, eu estou dizendo que, na minha concepção, deva ser. Ocorre que hoje, por exemplo, para fins de recredenciamento, uma instituição que tira um conceito 5 vale menos se ela tirar um IGC 3. Para efeito de recredenciamento, vale o 3 para recredenciamento do IGC e não da avaliação institucional de curso. Não, você tem toda a razão. Eu te devolvi a pergunta, na verdade, porque é preciso mesmo uma ampliação dessa reflexão, a discussão interna, efetivamente. Mas eu realmente, essa é a minha posição pessoal, tá? Eu pessoalmente não concordo que a avaliação em loco deva ser o único instrumento de aferição da qualidade
da instituição. E realmente nós precisamos, antes de nos debruçarmos sobre essa pergunta, definirmos então o que seria, que qualidade, aonde gostaríamos de chegar, né? Qual a qualidade que buscamos, onde queremos chegar como nação, como país, né? Como Estado educado. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida e logicamente, na questão prática, isso vai se refletir, né, no dia a dia. Tá ok. Nas portas, aí o ENAD em novembro, na área da saúde, né? Então, essas definições precisam, porque vão exatamente em cima do IGC e etc. Yara. Eu queria, nesse momento, trazer não só o ENAD, mas também como o ANACEM, né? A ANACEM está aí, que hoje, inclusive, à tarde, tem esse evento promovido lá pela presidência do INEP e pela DAS, um evento hoje à tarde, que todos estão mobilizados, né, para essa primeira apresentação dessa avaliação seriada, que está contemplada nas diretrizes curriculares da medicina de 2014, a ser implantada 2 anos após a promulgação. Então, de fato, o INEP e o MEC eles estão cumprindo uma determinação das diretrizes curriculares de medicina, a 03, né, aprovadas em 2014, mas é uma situação que também, evidentemente, sei que aqui as séries não é o público imediato, mas acho oportuno, nesse momento, se o doutor Janguê me permite, e a mesa, trazer esse ponto para uma reflexão, porque, dependendo do resultado, quem vai regular é as séries, né? Quer dizer, como no modelo do ENAD, o INEP vai aplicar, vai fazer toda essa logística, preparar tudo isso, vai aplicar essa prova no dia 9 de novembro, a partir das 13 horas, na unidade, no endereço aonde o curso ocorre. Beleza. Depois desses resultados, que são trabalhados e finalizados pelo INEP, esses resultados eles servirão como indicadores, evidentemente, né? Porque uma prova dessa magnitude gerará aí um conjunto de resultados. E esses resultados, evidentemente, irão para as séries. E a séries terá que dar um tratamento a esses resultados e aplicar aí uma normativa de como será trabalhado esse ANASEM. Então, acho que isso também é um ponto importante nesse contexto das avaliações. Até que ponto, concordo com o doutor Kovac, que acho que as avaliações institucionais e de cursos elas não são provisórias, elas são definitivas. O CPC é um conceito preliminar, ele não é definitivo, não é? O próprio nome diz isso. E o que se tem pela lei dos sinais enquanto um conceito definitivo é o CI e o CC. É o conceito institucional e o conceito de curso. Esses, sim, são conceitos definitivos. O que todos nós deveríamos trabalhar é como, sem desprezar, mas se apropriando desses conceitos preliminares, através de um modelo matemático, gerar um índice que fosse integrador de todas essas modalidades. Nem despreza um nem o outro, mas integra todos a partir de uma concepção. Mas, para isso, é necessário se ter uma concepção, como o secretário disse, porque gerar um modelo matemático sem uma concepção, você pode cair ou num estado regulador, controlador, ou num estado que busque ser transformador e emancipatório, e como o doutor Daniel muito bem disse, né, esse estado vai ajudar ou vai punir aquelas que já estão com muitas dificuldades? É sobre esse assunto, sobre o ANASEM, eu solicitei ao ministro uma reunião amanhã, via chefe de gabinete, com o chefe de gabinete, com o secretário das séries e com o secretário da CESU e a presidente do INEP. A reunião já foi aceita, só falta o chefe de gabinete dizer o horário que a gente vai se encontrar para discutir essa questão, que é uma questão de extrema importância, já que não existe ainda uma normativa que diga quais são as consequências de eventuais notas adversas, notas, né? Então a gente precisa discutir isso. Eu solicitei e já foi, o chefe de gabinete está marcando para amanhã, provavelmente vai chamar a professora Simone, o presidente do INEP e o secretário das séries da CESU para a gente tentar chegar a um denominador comum.
Outra pergunta. Quais são efetivamente as propostas para agilização de análise dos pedidos de transferência e de mantença? Isso o secretário tinha algo a dizer hoje, porque ele inclusive me disse que ia sair uma portaria hoje publicada sobre uma regulamentação dessa questão, mas não saiu, ou saiu. Eu não estou sabendo. Quer responder aqui, por favor? Sou eu mesma. É você mesmo? Nós fizemos um remanejamento interno dentro do departamento para levar esse assunto para uma outra coordenação dos atos institucionais. Essa coordenação já está se organizando para fazer uma força-tarefa para se debruçar em cima desses processos que a gente já tem lá, já algum passivo. E, paralelamente, foi discutida uma proposta de portaria que, no momento, está na Conjur, no gabinete do ministro, para assinatura. Essa informação de que seria assinado hoje, a gente até ficou feliz. Será? Mas, não, ele me disse que ia ser publicada hoje. Mas é bem breve. Bem breve, já está bem discutida lá dentro, já está bem madura. Provavelmente vai sair muito em breve. Muito bem, isso é muito interessante. Como podemos ter acesso a um manual para solicitar o credenciamento de campus fora de sede? Manual. Não tem... Não, sistema até tem, né? Tem o fluxo do campus fora de sede, mas não tem um manual específico para campus fora de sede. Agora, em termos de informações, né, do PDI e tal, é similar ao credenciamento, que tem um manual específico, né? Lógico que o processo de credenciamento ele tem ali os custos vinculados, tal. Esse fluxo, inclusive, no sistema, ele está sendo revisto, porque hoje ele não tem uma amarração entre o credenciamento de campus fora de sede e os cursos que serão ofertados nesses campos. Né? Então, isso gera, inclusive, uma dificuldade maior na área, porque, em geral, os processos eles têm que sair conjuntamente. Tá? Então, ele é uma das nossas demandas evolutivas de fazer esse funcionamento, assim como é o credenciamento. E o credenciamento EAD, que eu tenho o credenciamento do local junto com a autorização do curso que vai funcionar naquele local. Então, assim, não tem. Realmente, hoje, a gente não tem um manual específico. Sim, temos mais 5 minutos para a gente encerrar. Uma da tarde já está na hora, mas vamos mais 3 perguntas aqui. Professor Maurício Romão, em sua fala sobre a construção de um projeto de educação superior. É importante, além de ouvir as universidades federais, serem ouvidas as IES privadas. É possível nos incluir neste processo de construção? É uma pergunta, né? Mas eu dou testemunho aqui de que o secretário tem solicitado sugestões e colaborações do setor privado. E a gente, através da BMS, através do fórum, as outras associações que compõem o fórum, nós temos colaborado e enviado sugestões exatamente para o secretário. Então, isso é um testemunho que a gente dá. O CCPALES é outro órgão que também não funciona. Eu não vou nem dizer, é pela internet a pergunta. O mesmo crítica para o Conselho, a mesma crítica para o Conselho Nacional da Educação. Há processo de trâmite no CNE há mais de 5 anos e nas séries com 10 anos de tramitação. O NAP não funciona, não obstante a boa vontade das pessoas que nele trabalham. Trata-se apenas de mais um procedimento inútil. Não tem pergunta, não. É só um desabafo. Um desabafo. E a última pergunta, não sei se é pergunta, ciclo avaliativo. Considerando que os processos de renovação de reconhecimento do ciclo verde, abertos no último ano, ainda aguardam a abertura do FE, formulário eletrônico, considerando que até a presente data as renovações do ciclo azul, previstos para serem abertos nos meses de fevereiro, maio ou junho, não foram abertas de ofício, e considerando que no final do ano teremos a publicação dos indicadores do ciclo vermelho, questiono, eu não sabia dessas cores, não. Serão mantidos os ciclos? Haverá mudança? Quais? Como serão tratados? Tem essas coisas? Estou por fora. Sim.
Bom, com relação a... boa tarde. Com relação à abertura dos novos processos de renovação de reconhecimento, de fato atrasou, né? A gente viveu também mudanças dentro das séries, mas já começamos a levantar a lista dos cursos que terão seus processos, aqueles que não participaram do ENAD, que precisam desse processo, terem esses processos abertos, e a gente deve abrir ainda nesse mês de setembro. Confere, né, Silmara? A gente vai começar, né? A gente vai começar. Vamos divulgar primeiro como é que a gente vai fazer essa abertura. Com relação aos ciclos... Tudo bem. Pode. Não, com relação aos ciclos, é uma discussão que a gente precisa fazer e que é uma proposta que as séries têm encampado, né? A necessidade da gente alargar esse ciclo. Então, por que não a cada 5 anos? Por que não ampliar, né? Na verdade, essa é a discussão. Por enquanto, está mantido, até porque é uma discussão que não pertence somente às séries, né? Precisa ser discutida na CONAS e no INEP, principalmente.